Olá, amigos do Diário Eterno. Hoje eu trago a história de uma pessoa próxima a mim, por isso o relato será mantido anônimo. Tomo a liberdade de contar a história de Rose sob a perspectiva narrativa para diferenciar de meus próprios relatos. Essa história, segundo Rose, é verdadeira e foi um dos acontecimentos mais assustadores que ela viveu. O mês era dezembro. Rose, que na época vivia em São Paulo, na Vila Carrão, estava grávida do seu primeiro filho, Miguel. Rose estava ansiosa, pois o nascimento de Miguel estava previsto para o início do próximo ano. O médico havia dito que após o ano novo, que Rose ficasse atenta, pois seu filho estaria por chegar. O ano que se aproximava era 1983 e o mês de dezembro estava agitado, havia aquele clima natalino de corre-corre para comprar os presentes. O verão, chegando junto às férias, excitavam os paulistanos a descerem para a praia. Rose estava com cerca de 7 meses, pés inchados, dores nas costas e muita ansiedade por aquele que estava por chegar. Por isso, não planejava viajar e evitava sair para lugares distantes, pois se cansava rápido. O esposo de Rose, Marco Antônio, estava batalhando para se formar em direito. Enquanto isso, trabalhava com vendas de peças automotivas e muitas vezes precisava viajar, ficando ausente por dias. Rose não gostava que Marco Antônio ficasse muitos dias fora e pedia que sempre que possível ele entrasse em contato. Rose e Marco Antônio ainda não tinham uma linha telefônica em casa, então, quando Marco Antônio dava notícias, ele ligava para o telefone fixo de seu Haroldo, dono da oficina mecânica que ficava próximo da casa onde eles viviam. E assim aconteceu. Nas primeiras semanas de dezembro, Marco Antônio precisou viajar a trabalho e avisou por telefone ao Sr. Haroldo, o dono da oficina, que demoraria um pouco mais, mas que após o fim de semana estaria de volta. Era uma quinta-feira à tarde, quando recebeu essa notícia. Naquele mesmo dia, mais à noite, toca a campainha de sua casa. Rose vai até a porta de entrada, que ficava na sala, e abre um vitrô de vidro que havia na porta, para ver quem era. E então percebe que é sua amiga Cecília. Rose e Cecília se tornaram amigas através de seus esposos, Marco Antônio e Diogo, que estudavam juntos para se formarem em direito. Cecília e Diogo moravam alguns bairros distantes, na Moca, e de carro o trajeto era pouco mais de 10 minutos. Rose recebe Cecília e durante a conversa, Cecília diz que veio na verdade lhe pedir um favor. Cecília tem 2 filhos pequenos, Bruno e Ana, e gostaria que Rose ficasse com eles na sexta-feira por algumas horas, para que Cecília e seu esposo Diogo participassem de uma confraternização de fim de ano da escola onde Cecília era professora. Cecília se comprometeu a levar e trazer Rose de carro e combinar um valor amigável. Como Rose estava sozinha em casa, decidiu aceitar, já que seriam apenas por algumas horas da noite, e não faria grandes esforços, além deles lhe trazerem de volta. E assim, Rose aceitou o convite e se despediram. No dia seguinte, sexta-feira, às 19 horas, conforme o combinado, Cecília passou na casa de Rose, dirigindo seu veículo, um Fusca verde Caribe conservadíssimo, e Rose se animou por não ter que tomar um ônibus para se locomover. Estava uma noite muito bonita, quente e de céu estrelado. Cecília estava lindíssima, com um vestido branco e uma trança embutida, cheia de brilho. Ao chegarem na casa de Cecília, um belo sobrado de 2 andares, Rose foi ficar junto das crianças, e o combinado é que às 20 horas as crianças subiriam para dormir em seus quartos. E assim aconteceu. Rose subiu com as crianças às 20 horas, colocou cada uma em sua cama, revistou se as janelas estavam fechadas, apagou o abajur de cada uma e deixou a porta entreaberta. Assim, a lamparina do corredor traria alguma iluminação, pois Aninha, a filha mais nova, não gostava de dormir em pleno breu. Rose, na altura de sua gestação, evitava subir escadas, mas Cecília combinou com as crianças para que não dessem trabalho a Rose, que subiria somente uma vez.
Rose então desceu para a sala, ligou a televisão e sentou-se confortavelmente no sofá. E ali ficou. Rose estava sonolenta, quase pegando num cochilo, quando de repente um ser aparece em sua frente. Não foi possível ver as feições desse ser. A sala estava levemente na penumbra, somente com a luz da televisão, e por algum motivo é como se esse ser estivesse sempre na sombra, pois era impossível ver as feições, os detalhes do seu rosto, ainda que a luz da TV pudesse lhe iluminar um pouco mais. Era como uma sombra tremulante, como se atirasse a pedra em um lago e o espelho d'água se enchesse de ondulações. Rose ficou muito assustada, tentou gritar, tentou se levantar, queria correr, mas percebeu que estava paralisada, não conseguia se mexer, não conseguia emitir nenhum som. O ser se aproximou e falou com Rose, ele lhe falava mentalmente, disse a Rose, para subir no quarto, onde as crianças estavam. Se ela não subisse, ele jogaria as crianças pela janela. Rose não conseguia sequer questionar mentalmente aquele pedido. Era como se os movimentos de seu corpo não lhe obedecessem. O ser lhe ordenou que subisse no quarto, porque senão ameaçou atirar as crianças pela janela do sobrado. E então ele desapareceu. Virou uma espécie de fumaça. E como em um piscar de olhos, esse ser sumiu e Rose finalmente conseguiu se mexer. Seu coração batia forte e seu corpo estava mole, quase desfalecendo. Se Rose não subisse, as crianças seriam mortas, mas ao mesmo tempo lhe faltava coragem e forças para ir até o piso superior do sobrado. Rose então decidiu rezar e ali no sofá começou a chorar e suplicar por ajuda divina. Enquanto as lágrimas vertiam em meio às súplicas, Rose, como mágica, caiu em sono profundo. Horas mais tarde, Cecília está a chamar por Rose, dando leves sacudidas e passando um pano úmido em sua testa. Rose, 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 o que aconteceu? Rose desperta e vê o rosto de Cecília assustado. Oh meu Deus! Rose grita e pergunta de forma agitada pelas crianças. Cadê as crianças? Cadê o Bruno? Cadê a Aninha? Cecília então acalma Rose e diz que já foram checar as crianças, que elas estão dormindo e que está tudo bem, mas que a preocupação era com Rose, pois já fazia alguns minutos que tentavam acordá-la. Um grande alívio tomou conta de Rose, que só conseguiu chorar. Cecília e Diogo, após acalmarem um pouco Rose, a levam para casa. Rose não aceitou ir até um médico, disse que estava bem, mas que pegou em um sono profundo, inexplicável, talvez fosse o cansaço da gravidez, e isso também a deixou com as emoções frágeis, pediu desculpas por ter adormecido. Rose decidiu não contar o que havia lhe ocorrido, temia que fosse vista como louca ou problemática, ou que ainda tentasse dar uma desculpa fantasiosa para sua falta de responsabilidade ao dormir. O fato é que uma força maior forçou Rose a dormir. Pelo menos é assim que Rose sentiu. Enquanto rezava, é como se uma pressão lhe inclinasse a dormir. Uma vontade irresistível de dormir. E assim, não subir aos quartos. Foi o que aconteceu. Após esse incidente, Rose ficou muitos dias se perguntando quem era aquele ser tão assustador. Por que ele queria ferir aquelas crianças tão puras? A vida seguiu. E algumas semanas mais tarde, no fim de janeiro, Rose entrou em trabalho de parto e deu à luz ao seu primogênito, Miguel. E ocorreu justamente com seu esposo Marco Antônio em viagem. Amigos próximos acudiram Rose e quando ela retornou para sua casa com seu bebê, recebeu a visita de Jacira, uma amiga distante dos tempos de escola no interior de São Paulo, em Biritiba Mirim. Rose e Jacira sempre trocavam cartas e muitas vezes combinavam dia e hora para ligar no telefone de conhecidos. Conversa vai, conversa vem, Jacira estava meio inquieta e disse para Rose que tinha algo para lhe contar e que foi o principal motivo para fazer aquela visita. Jacira queria conhecer o pequeno Miguel, mas a motivação mais forte era lhe trazer um recado, a qual não sabia ao certo como dizer a Rose. Rose ficou um pouco assustada
e disse para Jacira contar logo o que era. Jacira então começou perguntando se Rose se lembrava da sua avó, que tinha um terreiro de umbanda, que ficava nos fundos da casa do seu padrinho Antenor. Rose disse que sim, assentiu com a cabeça. E Jacira disse que há um tempo atrás, o espírito de um índio baixou no terreiro, baixou na sua avó e disse que Rose corria perigo. Rose, aquela moça baixinha, de cabelos cacheados, filha daquela mulher, aquela senhora que vendia temperos na porta da fábrica, e todos reconheceram que o espírito falava de Rose. Rose achou estranho, mas sabiam que Jacira e sua família seguiam uma religião de matriz africana, tendo profundo respeito. Rose queria mais explicações, pois notou Jacira bastante desconfortável. Ao contar tudo, Jacira temia perder a amizade de Rose, ou que ela ficasse muito nervosa e atrapalhasse a amamentação. Rose insistiu, e Jacira decidiu então tudo falar. O espírito do índio, um caboclo, disse que haviam feito um feitiço contra Rose, que essa magia foi, na linguagem do caboclo, foi arriada por uma mulher, que essa mulher gostava de Marco Antônio, que essa mulher não queria apenas separar Rose de Marco Antônio. Essa mulher queria o fim de Rose. Essa mulher queria o fim de Miguel. Jacira disse que, infelizmente, o caboclo viu coisas difíceis acontecendo na vida de Rose e que deveria tomar muito cuidado, pois esse feitiço não foi algo simples. A intenção era matar Rose e o bebê. Rose ficou pálida, se ajeitou na cama e veio à sua mente o que lhe ocorrera semanas antes, em dezembro. Rose então contou tudo o que passou pela primeira vez. Contou o que viveu na casa de Cecília, quando foi babá de seus filhos, Bruno e Ana. E Jacira, ouvindo toda a história, disse a Rose que a intenção daquele ser não era tirar as crianças pela janela, mas com certeza fazer com que Rose subisse aquelas escadas, para então conseguir machucá-la. Subindo as escadas para verificar as crianças, Rose seria atacada por aquele ser e com certeza abortaria Miguel, vindo também ela mesma a falecer. O sono forte que Rose sentiu foi a proteção de seu anjo da guarda, pois diante do medo de Rose, ainda assim, ela conseguiu fechar os olhos e rezar, clamando por ajuda com muita fé. A partir desse acontecimento, diversos outros acontecimentos estranhos se sucederam na família de Rose, até que Marco Antônio um dia lhe abandonou para então viver com outra mulher. Rose acredita que esse foi o seu despertar espiritual, pois a partir daí, mesmo com dificuldades e obstáculos, Rose foi uma mulher diferente e fez novas escolhas em sua vida. Criou o Miguel com muito amor, com muito cuidado, lhe transmitindo com mais atenção e carinho ensinamentos sobre o bem e o mal. Rose disse que jamais esquecerá tudo que viveu, pois foi o que abriu os olhos para crer no mundo invisível. Hoje, Rose está com 66 anos, seu filho Miguel é veterinário e ambos seguiram suas vidas, segundo as próprias palavras de Rose, tentando observar os ensinamentos de Jesus.